Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai falar do fundo Kinea Fundo de Fundos, código de negociação KFOF. Como o nome diz, é um fundo de fundos operado pelo pessoal da Kinea, que é a gestora dos maiores fundos em valor patrimonial, como o KNCR, o KNIP, o KNRI, e que tem essa função de fundo, ou seja, adquirir cotas de outros fundos imobiliários. Vamos dar uma olhada? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais do fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FI e digitar um pedacinho do código ou do nome do fundo. Aqui a gente vai ter acesso já a algumas informações primárias dele. A gente vê que ele tem aqui o objetivo dele, onde pelo menos 50% tem que estar alocado em cotas de fundos imobiliários e o restante pode estar em outros ativos, como CRIs, LCIs, letras imobiliárias, LIGs, que é um tipo de ativo que os fundos imobiliários no geral ainda não estão explorando e tudo mais, apesar de que o regulamento estabelece como 50%, mas o fundo basicamente ele está totalmente alocado em fundos imobiliários. A gente vê que ele começou sua vida em bolsa aí de janeiro para fevereiro de 2019, então um fundo que está chegando aos seus 2 anos de vida. O gestor é a Kinea e o administrador a Intrag. São duas empresas do grupo Itaú. Isso é bastante comum nos fundos da Kinea. Todos os fundos que são geridos pela Kinea são administrados pela Intrag, a custódia e escrituração feitas pelo Banco Itaú, então uma operação toda dentro de casa, digamos assim. Ele é um fundo que já faz parte do IFIX, com uma representação de aproximadamente 1% no índice. Analisando aqui o histórico de cotações, a gente vai ver, claro, foi lançado na base de R$100, como é a praxe do mercado atualmente, veio subindo devagarzinho até que ele alcança o seu pico aqui na virada de dezembro para janeiro, de 2019 para 2020, né, um pico de R$158, como foi normal do mercado nessa semana, digamos assim. Praticamente todos os fundos imobiliários alcançaram o seu pico aqui dia 3 de janeiro, dia 30 de dezembro, coisas assim. Veio arrefecendo um pouquinho na virada aí de fevereiro para março, quando começam os lockdowns. Ele e todo o mercado tem uma queda abrupta, ele chega a R$74, R$ 73,98 em 19 de março. Também tem uma recuperação, pelo menos parcial, bem rápida. Ficou várias semanas negociando aqui ao redor de R$100. Subiu um pouquinho de patamar para 110, 112 e agora está sendo negociado a R$107,05. Analisando o histórico de proventos, né, de distribuições, a gente vai ver que a última distribuição foi de 50 centavos por cota, o que dá um dividend yield em relação ao preço de hoje de 0,47%. E quando a gente olha os últimos 12 meses, uma distribuição de R$ 6,18, o que dá um yield em relação ao preço de hoje de 5,77%. Se a gente olhar aqui o histórico de distribuições, claro, aqui no começo o fundo ainda estava num ramp-up, vamos dizer assim, né? Num crescimento que ele estava fazendo, as suas alocações, dá uma estabilizada nos 54 centavos. Na virada aqui de março para abril, há uma redução, o que é normal, a gente estava no começo da pandemia, os fundos de shopping também pararam de distribuir, então o próprio fundo de fundos também teve suas receitas diminuídas, naturalmente suas distribuições diminuídas. Aqui na virada do semestre, ele faz uma distribuição mais alta de 91 centavos. A gente vai ver que ele teve um ganho de capital importante nesse mês. E aí ele segue nesse patamar de 45, 46 centavos e recentemente já aumentou para 50 centavos, chegando aqui perto dos 54, que era a distribuição pré-pandemia. Analisando o valor patrimonial, a gente vai ver que ele está negociando praticamente ao par, como a gente chama, ou seja, sem nenhum desconto e também sem nenhum ágio sobre o valor patrimonial. O valor patrimonial 107,84, valor da cota 107,05, ou seja, uma diferença que não dá nem 1% sequer. O valor patrimonial do fundo é em 490 milhões de reais, valor de mercado 487.
Se a gente olhar o histórico dele como um todo, a gente vê que ele praticamente vem negociando ao par, como é normal na grande maioria dos fundos de fundos, negociações sempre muito perto do par. A gente só vê um escape realmente significativo apenas aqui no comecinho de 2020, onde ele chegou a um ágio de 24% e 25%. Fora isso, dificilmente escapa mais do que 5% para cima ou para baixo. Analisando a quantidade de cotistas, a gente vai ver que o fundo, claro, começou há pouco tempo atrás, 2 anos, então ele tinha menos de 1.000 cotistas. Dá um salto aqui quando ele estava com 1.300 para 3.600, então quase triplicou a quantidade de cotistas. Esses saltos são muito comuns quando os fundos fazem emissões de cotas. Depois ele vai crescendo de maneira mais orgânica, digamos assim, e chega hoje a 6.002 cotistas. Essa informação ela é de novembro, como a gente está gravando esse vídeo no comecinho de janeiro, ainda não foi publicada a informação de dezembro. Se a gente olhar a liquidez, a gente vai ver que em dezembro ele teve uma média de R$703 mil por dia de negociação, mas foi um mês um pouco atípico. O fundo ele estava fazendo nesse momento a sua terceira emissão, então é normal a gente ver quando o fundo está fazendo ou acabou de terminar uma emissão, a gente vê uma liquidez um pouco mais alta, mas se a gente observar, a liquidez gira em torno aí de 400 mil, 380 mil reais por mês, o que não é uma liquidez enorme, mas também uma liquidez que não vai dar dificuldade para muita gente, só de repente alguém que vai entrar com uma posição muito grande ou que vai sair com uma posição muito grande vai ter um pouco de desconforto aqui, mas a maioria das pessoas fazendo compras pequenininhas e controlando a sua posição para poder conseguir sair tranquilo, fazendo vendas pequenas, não vai ter grandes dificuldades. Se a gente olhar aqui, vamos excluir aqui dezembro pela atipicidade dele, por causa da emissão. Se a gente olhar, a gente vê uma média de 4 mil negócios por mês, um pouco mais, um pouco menos. Então, 200 negócios por dia. Não é uma super liquidez, mas uma liquidez viável para a maioria dos investidores de varejo. E agora a gente pode dar uma olhada no último relatório dele. Esse relatório foi divulgado no comecinho de dezembro. Esse fundo ele divulga sempre no começo do mês do seu relatório, aqui com base de novembro. Aqui ele coloca alguns números que a gente já comentou anteriormente. A taxa de administração e gestão somadas é abaixo de 1% ao ano e o gestor tem direito a uma taxa de performance que o fundo paga caso a performance seja acima do IFIX, que é o índice principal de mercado dos fundos imobiliários. No caso de superar o IFIX, o gestor tem direito a 20% daquilo que superou. Aqui no relatório ele vem sempre com uma explicação macroeconômica, aqui fala até do aumento de vagas formais de emprego e tudo mais. Depois fala do IFIX como um todo, segmentos que mais subiram, segmentos que caíram e tudo mais. E aí sim do portfólio do fundo como um todo. Ele comenta aqui sobre a terceira emissão e a gente vê que ele comenta aqui que no fim de novembro 96% dos ativos do fundo estavam alocados em fundos imobiliários. Apesar do regulamento ser mais flexível, ele está praticamente todo alocado em fundos imobiliários. Aqui a gente vê a explicação das receitas e despesas. Então, a gente vê o que é a receita de fundo imobiliário, então o que é a receita dos rendimentos que o fundo tem em carteira. Nesse tom de azul aqui, o que é ganho de capital. Então a gente vê, por exemplo, aqui que em junho houve uma distribuição mais alta, porque o fundo também teve um resultado importante aqui de ganho de capital. O pretinho pequeno aqui são as receitas financeiras, basicamente a remuneração do caixa do fundo. Despesas da ordem de 8, 9, 10 centavos por cota e, eventualmente, alguma reserva que o fundo pode fazer no mês que distribuiu, que teve um resultado melhor. O fundo acaba fazendo uma reservinha para tentar linearizar as distribuições. Aqui um comparativo com o CDI dos últimos meses, que também em comparação não só com o CDI, como com o IFIX, não só com o preço
né, levando em consideração o preço da primeira emissão de cotas como o preço da segunda emissão de cotas. Aqui ele mostra a alocação como um todo, 96% alocado em fundos imobiliários. E ele divide em duas estratégias. Uma estratégia que ele chama de imobiliária, que é aquela que observa a qualidade do ativo, a tendência de longo prazo, aquela ideia mais de ser quase que sócio, vamos dizer assim, da operação, que representa cerca de 70%, e uma alocação tática, hoje, no momento desse relatório, em 26%, que é aquele mais focado no ganho de capital, no comprar num preço mais descontado para vender logo a seguir num preço mais justo, buscar essas distorções. E aqui também ele mostra a divisão por categoria, onde escritório e shoppings dominam aí mais de 50% da carteira. CRIs aqui com a participação pequena, talvez até um pouco abaixo da média que a gente vê outros fundos de fundos alocando. Mas esse é a composição atual. Essa tabela mostra a composição quebrando, né, mostrando cada fundo imobiliário daqueles mais importantes e o percentual que cada um deles tem na carteira do fundo. Faço uma ressalva importante aqui, que é o fato de que esse relatório ele foi divulgado no começo de dezembro, ele não se refere à posição nem de novembro, nem de outubro, nem sequer de setembro, mas apenas a posição de agosto. Isso é uma decisão do gestor, sempre divulgar isso aqui com algum delay, com algum atraso. Não é normal a gente ver isso nos fundos imobiliários, nos fundos de fundos. Isso é mais comum a gente ver em fundos de ação e fundos multimercado. O gestor prefere não divulgar a posição muito atualizada para que outros players não consigam copiar a estratégia, entender a estratégia, observar que o fundo está fazendo uma posição no fundo A, B ou C. E então ele só divulga essa informação com um certo atraso a mais. Aqui as informações contábeis, né? Receitas, despesas, tudo mais. Então a gente vê qual foi o resultado do mês e qual foi a distribuição. Então a gente vê que nesse mês, por exemplo, o fundo teve até uma reservinha de cerca de 450 mil para distribuir no momento futuro. E aqui a comparação com o valor patrimonial. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouco mais sobre esse ativo? Apenas um aviso. Quem já conhece a operação da Quineia, os outros fundos dela, já está sabendo disso, já está acostumado, mas acho que vale a pena alertar. Esse fundo, como é normal dos fundos da Quineia, não dá direito de preferência. Então, quando há uma oferta nova, não é feita primeiro uma rodada com os atuais investidores. Não há esse direito, que é praxe no mercado, porém não nos fundos da Quineia. E essas ofertas, a única corretora contratada tradicionalmente é apenas a corretora Itaú. Então só quem é cliente Itaú, como do Private do Itaú ou do Personalité, que tem acesso a essas ofertas. Então quem quiser ser cotista desse fundo ou de qualquer outro fundo da Quineia, é importante entender que essa é a praxe dela, não dar direito de preferência e fechar essa oferta exclusivamente entre os clientes do Itaú. Por isso que a gente às vezes vê ofertas de um valor relativamente grande sendo subscritas por poucos investidores, porque os tickets médios são um pouco mais altos. Nessa última emissão, por exemplo, a gente vê que o valor médio por investidor foi de R$140 mil, bem mais alto do que a gente costuma ver por aí. Então, para quem é cotista ou pretende ser, é importante ter essas regras na cabeça. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!